Vamos lá, meninos. Vamos agora com crase. Terceiro ano, é fácil. É só vocês prestarem atenção, ok? Espero que todos estejam bem. Agora é estudar. Vamos lá, vamos aprender crase. Para começar, né, uma pergunta importante, né? Você sabe o que é crase? Com a origem na Grécia, a palavra crase significa mistura ou fusão. Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas, mais precisamente a fusão da preposição a com o artigo feminino a e com o a do início dos pronomes, certo? Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado por intermédio da presença do acento grave, também chamado de acento indicador de crase. Para usar corretamente o acento indicador de crase, é necessário compreender as situações de uso nas quais o fenômeno está envolvido. Aprender a colocar o acento depende, sobretudo, da verificação da ocorrência simultânea de uma preposição, de um artigo ou de um pronome. Vamos acompanhar a seguir 5 dicas simples sobre o uso da crase, que vocês irão aprender, certo? Como utilizar, certo? O emprego do acento. Vamos lá? Vamos começar. Primeiro, nós temos aí que a crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Segunda dica, lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem hora. Terceira dica, antes de locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Quarta dica, a crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavras masculinas, exceto quando a expressão a moda de estiver implícita na frase. A última dica, existem situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional. Então, vamos lá. Número 1. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Põe isso na cabecinha de vocês. Essa é a regra básica para quem quer aprender mais sobre o uso da crase. Apesar de ser a mais conhecida, não é a única. Mas, saber que, salvo exceções, a crase não acontece antes de palavras masculinas, né? Isso já ajuda muito, né? Caso você fique em dúvida sobre quando utilizar o acento grave, substitua a palavra feminina por uma masculina. Se o a virar ao, ele receberá o acento grave. Vamos para o exemplo? As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Substitua a palavra confraternização pela palavra encontro. Vamos lá? As amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. Aconteceu isso e a frase ficou coerente, deu certo? Então, as amigas foram à confraternização, esse a recebe acento indicador de crase, certo? Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indicam hora. Antes de locuções indicativas de horas, empregue o acento grave. Vamos observar? Às 3 horas, começaremos a estudar. A partida de futebol terá início às 17 horas. Ele esteve aqui às 8 horas, mas foi embora porque não te encontrou. Observe que, referente à hora, recebe o acento, certo? Mas quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde e até, naturalmente o artigo não receberá o acento indicador de crase. Observe, ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde às 10 horas. Não apareceu essas preposições? Não recebe crase. Marcar um encontro no restaurante para as 20 horas. Apareceu essas preposições? Não levar crase. Fique tranquilo. Eu estarei no trabalho até às 9 horas. Apareceu essa preposição? Não recebe. Fique atento com relação a isso. Antes de locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Vamos lá? Às vezes, chegamos mais cedo à escola, certo? Observe aí expressões, locuções adverbiais femininas. Está expressando ideia de quê? De tempo, de modo e lugar. Certo? Ele terminou a prova às pressas. Olha aí o modo, às pressas, pois já passava do horário. É só estudar, gente, é só prestar atenção. Crase é legal. A crase, na maioria das vezes, não ocorre.
antes de palavras masculinas. Isso acontece porque antes de palavra masculina não ocorre o artigo a, indicador do gênero feminino, certo? Tranquilo? Só um minutinho. Vou voltar aqui, que teve um probleminha técnico. Vamos lá. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina. Isso acontece porque antes de palavra masculina não ocorre o artigo a, indicador do gênero feminino, certo? Preste atenção. O pagamento das dívidas foi feito a prazo. Veja o que eu disse aqui. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina. E isso acontece porque antes de palavra masculina não ocorre o artigo a, indicador do gênero feminino. Olha lá, veja bem, preste atenção. Olha só, o pagamento das dívidas foi feito a prazo. Os primeiros foram para a fazenda andar a cavalo. Tempere com pimenta e sal a gosto. Eles viajaram a bordo de uma aeronave moderna. Marcos foi a pé para o escritório. O que é que vocês perceberam aí? Hein? Que nessa situação aí foi o quê? Nessa situação não ocorreu por conta que antes veio o quê? Palavra masculina. Não é isso, pessoal? Antes de palavra masculina não ocorre, certo? Existe um caso em que o acento indicador de crase pode surgir antes de uma palavra masculina. Isso acontece quando a expressão a moda de estiver implícita na frase. Vamos entender? Ele cantou a canção a Roberto Carlos. Ele cantou a canção à moda de Roberto Carlos. Aí, nessa situação, você usa crase. Ele fez um gol a Pelé. Ele fez um gol à moda de Pelé. Aí, você coloca a crase. Olha só, ó, próximo exemplo. Ele comprou sapatos a Luiz 15. Observe aí. Ele comprou sapatos à moda de Luiz 15, né? Casos em que a crase é opcional. Antes dos pronomes possessivos femininos, minha, tua e nossa. Nesses casos, o uso do artigo antes do pronome é opcional. Observe. Eu devo satisfações à minha mãe. Ou eu devo satisfação à minha mãe. Nesse caso, você pode colocar ou não. É opcional, certo? Antes de substantivos femininos próprios, certo? Nome de pessoas, nome de mulheres, certo? Vale lembrar que antes de nomes próprios femininos, o uso da crase é opcional, até porque o artigo antes do nome não é obrigatório. Carlos fez um pedido a Mariana, então você pode ou não colocar o acento, é opcional, fica a seu critério. Depois da palavra até. Se depois da preposição até houver uma palavra feminina que admite artigo, a crase será opcional. Vocês observem aí. Os amigos foram até a Praça General Osório. A praça. Observe que nós temos aí a preposição até, logo em seguida nós obtivemos o artigo e logo veio uma palavra feminina. Então aí é opcional. Você pode ou não colocar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.